Não tem algo mais poderoso do que a palavra de Deus, meus irmãos. A palavra de Deus é algo que realmente ela é divisora de água na nossa vida. Todos aqueles que conhecem essa palavra e vivem por ela serão vitoriosos. Amém, meus irmãos? Todo mundo que convive com a palavra de Deus é uma vida vitoriosa. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor, Ageu, capítulo 2, verso 9. E a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Que Deus nos abençoe. Meus irmãos, eu gostaria que vocês guardassem algo no início dessa mensagem no seu coração. Deus muitas vezes não vai te livrar das lutas, não vai te livrar das provas, mas guarde isso no seu coração. Deus estará com você todos os dias da sua vida. Vou repetir aqui, hein, para você entender. Deus muitas vezes não te livrará das lutas, das provas, mas Deus vai estar com você todos os dias para te dar vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a promessa de Deus para todos aqueles que servem e buscam aquilo que é a presença de Deus na sua vida. Nós vemos, meus irmãos, que a história de povo de Deus, a história daqueles que serviram ao Senhor, que andaram com o Senhor, nós vemos que todas as vezes eles passaram por um momento de lutas, de provas, mas sempre Deus esteve ao lado deles. Sempre Deus estava livrando-os dos seus inimigos. Nós vemos quando Abacuque, ele começa a orar ao Senhor. Ele começa a buscar ao Senhor, porque ele não estava entendendo o que estava acontecendo. O povo de Deus estava cativo, o povo de Deus estava sofrendo na mão do rei, da Babilônia, Nabucodonosor, um momento de luta, de prova, mas muitas vezes, meus irmãos, e a maioria das vezes, Deus não quer ver o homem sofrer, Deus não quer ver o seu povo sofrer, mas o seu povo, muitas vezes, tem se afastado do Senhor. O que mais nos traz, muitas vezes, lutas e provas, momentos, muitas vezes, que nós sofremos, não é porque Deus quer que isso aconteça, porque Deus, Ele ama a vida do homem. Se há alguém que ama, verdadeiramente é Deus. Deus é o próprio amor, louvado seja o nome do Senhor. O homem muitas vezes se afasta de Deus. O homem fica longe de Deus. E o homem muitas vezes, ele procura artifícios para substituir Deus na sua vida. Ele procura as redes sociais, procura festas, procura muitas vezes o vício, o álcool, as drogas, para substituir aquilo que está dentro dele, que é um vazio tão profundo. Mas eu tenho uma palavra para você nessa noite. Só Jesus pode fazer na sua vida e trazer a você paz e refrigério para a sua alma. Você não vai encontrar na bebida, você não vai encontrar nos vícios, na prostituição. Só Jesus pode preencher a sua alma. O pecado, ele traz ao homem angústia, dor, sofrimento. O pecado, ele abre dentro do homem um vazio tão grande. E esse vazio, quanto mais você tenta preencher, mais distante de Deus você vive. Assim estava o povo a quem Deus amava. Israel, quanto mais Deus queria aproximar, mais Israel se afastava de Deus. E Deus, nesse instante, tira a mão sobre Israel. 70 anos foram cativos. Um povo que aonde passava, aonde estava, a glória de Deus estava sobre eles. Todos que estavam em volta do povo de Israel, as grandes nações, porque Israel sempre foi um povo pequeno, e eu quero dizer nesta noite,
Meus irmãos, não se preocupe, porque Deus trabalha com aqueles que são os pequenos, os menores. Deus ama trabalhar com os menores. E aquele povo, todos sabiam que Deus era com eles. Todos sabiam que o Deus de Israel era o Deus verdadeiro. Mas ali eles deixaram a vaidade, o orgulho, sempre assim, entrar em suas vidas. E disseram: tudo que nós queremos, nós conquistamos. Mas esqueceram de uma coisa: não eram eles, era o Deus que estava com eles. E eles diziam assim: não há povo que pode nos deter. Não há nação que pode nos vencer. Realmente estavam certos, sabe por quê? Porque Deus estava com ele. Se Deus estiver com você, ninguém, nada pode te deter. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto Deus estava com Israel, Israel era poderoso. O mar estava à frente de Israel. Você imagina, meus irmãos, você poder contar isso para os seus filhos, dizer a eles que o maior homem poderoso da terra, que era Faraó, Deus foi lá e arrancou Israel da mão de Faraó. Já pensou você poder falar para os seus filhos? É esse Deus que é o nosso Deus, meus filhos. É esse Deus que criou o céu e a terra e que ninguém pode detê-lo. É este Deus que está com essa nação. É o Deus dos seus pais. E eles podiam dizer: é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó. É esse Deus que está conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Eles tinham orgulho de dizer: nós servimos a esse Deus Todo-Poderoso. As nações tremiam diante de Israel, porque Deus era com eles. Mas o orgulho, a vaidade, afastaram aquele povo de Deus. Se entregaram ao pecado, à idolatria, à prostituição e foram se afastando de Deus. E Deus sempre manda um recado para aqueles que Ele amam. Porque Deus não quer que você se perca. Deus quer que você se salve. Deus sempre vai falar com você aqui. Essa noite Deus está falando a você que está aqui nas redes sociais, a você que está aqui nesta noite. Deus está revelando a sua glória aqui nesta noite e falando: não é o momento de você parar, não é o momento de você desistir, porque eu sou contigo, ó nação de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Abacuque, ele não entendia o que estava acontecendo, porque Deus tinha abandonado o seu povo. Deus já não falava mais com o seu povo, porque Deus não tem como falar com aquele que está no pecado. Deus não tem como falar com aquele que está distante dele. Por isso, a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. E para aqueles que estão distantes, afastados do Senhor nesta noite, eu tenho uma palavra de Deus para você. Deus vai te alcançar aonde você está. Louvado seja o nome do Senhor. Deus vai te alcançar, porque o objetivo de Deus e o propósito de Deus é que todos se salvem e ninguém se perca, que todos possam se salvar e nenhum venha se perder. E Deus fala com Abacuque, e Abacuque começa a orar a Deus. Você sabe qual é o maior milagre que você pode fazer aqui nessa noite? Sabe qual é a maior arma que você tem contra o inimigo, contra Satanás e seus demônios? É a oração. A oração, ela vence o inferno. A oração cai por terra. Tudo aquilo que o inimigo está armando vai cair por terra. Sabe por quê? Porque a oração é o ato mais poderoso que o homem pode ter. A oração, ela te leva diante do trono de Deus. E do trono de Deus, o poder vem para deter o inimigo, para vencer todas as armadilhas e te dá poder para você caminhar. Todo mundo que ora, irmãs que oram, não tem um negócio mais maravilhoso do que irmãs. Irmã ora, tá? É por isso que o seu lar está de pé até hoje. É por isso que o filho ainda não morreu. É por isso que o Senhor está dando livramentos a muitas casas, a muitos trabalhos. Aqui pessoas que eram para estar desempregadas estão empregadas, porque a oração, ela move a eternidade. E mulheres que oram, mulheres que buscam,
chegam a sua oração diante do trono todo-poderoso, e a resposta vem. Louvado seja o nome do Senhor. Abacuque estava orando. Toda vez que você orar, Deus vai mandar resposta para você. Quem crê isso aqui nessa noite? Toda a sua oração será respondida. Não há uma oração que Deus não responda, meu irmão. Talvez não como você quer, mas daquilo que você necessita e daquilo que você precisa, Deus vai falar com você. Louvado seja o nome do Senhor. A oração, ela restitui casamento. A oração, ela abre portas para aqueles que estão desempregados. A oração, ela cura. A oração, ela salva. A oração, ela liberta. A oração é o poder do homem através de Deus. E diz Deus a Abacuque: Abacuque, ouvi a tua oração. Que coisa extraordinária, hein? Márcia, ouvi a tua oração. Charles, ouvi a tua oração. Porque todo mundo que ora, todo mundo que suplica ao Senhor, Deus está ouvindo. E nesta noite, você que está aqui, você que nos assiste, a sua oração está chegando diante do trono do Todo-Poderoso. E respostas virão aqui neste culto para a sua vida e para a sua família. Ouvi a tua oração, Abacuque. Ouvi a tua oração. E a palavra fala: temi, Senhor. E a tua palavra eu ouvi nesta noite. Para você entender as suas lutas, geral, para você entender o que você está passando, só através da palavra de Deus. Se você quer entender tudo o que você está passando, conheça a palavra, ouvi a tua palavra e crie. Aviva, ó Senhor, a tua obra em meio à minha vida, em meio a este povo, Senhor. Só através da palavra do Senhor há avivamento. Louvado seja o nome do Senhor. Ouvi a tua palavra. Quando você está ouvindo a palavra de Deus, Deus está avivando o seu casamento. Deus está avivando a sua fé. Aviva, ó Senhor, a tua obra. E a notifica no meio dos séculos. Porque a tua palavra, ela é viva e eficaz. Louvado seja o nome do Senhor. Não tem nada mais poderoso que a palavra de Deus. Toda vez que você vai falar com uma pessoa, e se você usar a palavra de Deus, você vai sair vitorioso. Vou repetir aqui de novo. Toda vez, talvez você está num momento difícil, você está sendo afrontado. Quando você fala da palavra, quando você diz sobre a palavra, na mesma hora, aquela pessoa, ela cai a razão, cai o argumento, e Deus te dá vitória. Sabe por que muitas vezes você discute no trânsito, discute no seu trabalho, bate boca na rua com seu vizinho? Sabe por quê? Porque você não tem levado a palavra. Porque quando você for falar com alguém e você colocar a palavra de Deus, na mesma hora o inimigo será calado e Deus irá falar e a vitória será sua. Louvado seja o nome do Senhor. Vou citar um exemplo para você entender. Jesus foi ao Jordão ser batizado. E quando Jesus foi batizado, o Espírito Santo desceu sobre ele. Eu quero dizer a todo mundo aqui que nessa noite se batizou, passou pelas águas, o Espírito Santo está dentro de você. O mesmo Espírito Santo que desceu sobre Jesus, ele está também dentro de você. Quem quer dizer essa noite da glória a Deus aqui? O Espírito Santo te move, meu irmão. Você agora é templo dele. Quando Jesus foi batizado, o Espírito Santo pousou sobre ele. Mas ele foi levado para ser tentado 40 dias e 40 noites no deserto. Todo mundo que é batizado passa por luta e por prova. É permissão de Deus para dizer: eu agora estou contigo. O inimigo não tem mais poder sobre sua vida. Quem agora está sobre você, dentro de você, sou eu. E a sua vida a partir de agora será uma vida de vitória, de experiências comigo. O inimigo pode e fica ao seu derredor, tentando como leão te devorar. Mas eu tenho uma notícia maravilhosa para você. Quem está dentro de você,
o inimigo não tem como te tocar, porque ele é muito mais poderoso do que qualquer inimigo. Ele é o Deus que criou o céu e a terra, e sobre ele tudo e todos se sujeitam, até o Satanás, até os inimigos mais poderosos, diante dele, cai por terra, porque ele é poderoso. Jesus Cristo é o mais poderoso, Jesus Cristo é o mais forte, ele é o leão da tribo de Judá, louvado seja o nome do Senhor. E o inimigo veio, e sempre vem, meus irmãos. Se ele tentou Jesus, imagina você. Por isso muitas vezes você diz assim, não, mas eu converti, agora eu posso caminhar de qualquer maneira. Não, você precisa de ter comunhão com Deus, você precisa de falar com Deus, você precisa de uma vida de busca diante do Senhor, você precisa de uma vida de oração, de jejum, madrugadas orando. Isso é necessário, meus irmãos. Se você não tiver uma vida e fizer da sua vida uma vida de comunhão com Deus, não tem como Deus poder estar ao seu lado. Ah, mas eu converti, agora eu posso. Não, você converteu, você continua da mesma forma. Quanto mais você busca, quanto mais você ora, quanto mais você lê a Bíblia, mais forte você fica. Mais poder contra o pecado você tem. Porque a caminhada, ela é, agora Jesus está na minha vida, eu posso vencer o pecado. Quem está entendendo essa mensagem essa noite, diga amém. Quando Jesus está na sua vida, você tem poder de vencer o maligno, e ele não te toca mais, e a vitória, ela está decretada sobre a sua vida. Jesus diz assim, eu venci o mundo, e vós também vencereis. Porque quem está dentro de você é aquele que venceu o mundo, é ele que vai te dar vitória, louvado seja o nome do Senhor. Mas para isso tem que existir relacionamento, meus irmãos. Não é vir ao culto domingo e ficar a semana inteira sem falar com Deus, na sua casa, no seu trabalho, na onde, né, muitas vezes. Quantas vezes você abriu a palavra para ler durante a semana? Quantas vezes você orou ao Senhor antes de sair de casa? Você orou durante a tarde, você orou durante a noite. Muitas vezes as pessoas, meus irmãos, dizem assim, pastor, eu não tenho tempo, eu vou deixar para depois. Meus irmãos, pode ser tarde, não deixe para depois esse relacionamento que você deve ter hoje com Deus. Você não precisa do pastor, você não precisa de acesso de ninguém para ter comunhão com Deus. Basta você dobrar os seus joelhos e Deus vai soprar no seu ouvido a vontade dele, vai consolar o seu coração, vai fortalecer você. Toda vez que você dobrar o joelho, saiba de uma coisa, Deus vai estar lá do lado para ouvir o seu clamor, para ouvir a sua oração. E você não vai sair da mesma forma. Quando você levantar, o céu está em movimento para abençoar a sua vida. Os anjos do Senhor acampam ao seu redor para o livrar de todas as armadilhas, para te livrar de tudo aquilo que é as hostes do inimigo. Deus sempre vai cuidar de você. E Jesus chega, o inimigo olha as pedras, Jesus já com fome, 40 dias sem comer e sem beber. Você imagina a fome. O inimigo chega e diz, está vendo essas pedras aí, Jesus? Transforma ele em pão. O inimigo é assim mesmo, ele é sutil. Ele não vem como você pensa, não. Aquele chifre, não, ele vem sorrateiro. Cuidado. Ofertas que ele te fazem pode tirar aquilo que Deus já completou na sua vida e já fez. Se Deus te libertou, verdadeiramente você está livre. Vou repetir, se Deus te libertou, verdadeiramente você é livre, meu irmão, minha irmã. O pecado não te domina mais. Jesus olha para ele. Eu disse o quê? Sobre a palavra você tem vitória. Jesus pega a palavra e diz para Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Mais para frente, ele olha e diz assim, pula daqui, lá embaixo. Levou ele no alto e disse, agora pula, porque darás ordem aos teus anjos e ele virá te salvar. Novamente Jesus vence ele na palavra. Não tentará teu Deus.
E Satanás, ao redor dele ainda, chega mais um pouco na frente e diz assim: olha esse reino que está aqui, ó. Está vendo isso tudo aí? Se prostrares diante de mim, eu te darei. E Jesus disse: só há um que eu me prostro, e só há um que nós devemos nos prostrar diante dele. É o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. A Ele adorai, somente ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. E quando ele usou a palavra, Satanás saiu e o deixou. Por isso, meus irmãos, você deve conhecer a palavra. Por isso que Abacuque diz: ouvi a tua palavra. E quando ele ouviu a palavra de Deus, as coisas começaram a ser completamente diferente. Deus começou a revelar a ele tudo que iria acontecer, tudo que iria ocorrer. E Abacuque começou a entender e disse assim: o justo viverá da fé. O justo viverá da fé. Porque agora, quando a palavra está no seu coração, você vive aquilo que Deus tem para você. O que é viver da fé, pastor? Ele fala lá no capítulo 3. Ele diz assim: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja vacas nos pastos, ainda que não haja frutos nas videiras, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. O que é viver da fé, então, meus irmãos? É você saber: eu não estou vendo, mas eu creio que Deus já está fazendo. Louvado seja o nome do Senhor. O justo viverá da fé. Louvado seja o nome do Senhor. É este Deus que tem operado e que tem feito todas as coisas na nossa vida. E Deus disse a Abacuque: eu vou novamente restituir o meu povo. 70 anos vão se passar, Abacuque, e eu trarei meu povo novamente para Jerusalém. E a minha glória, ela será restabelecida. Eu quero dizer nessa noite: a glória de Deus está aqui neste lugar. Louvado seja o nome do Senhor. A minha glória, ela novamente será restabelecida no meio do meu povo. Por quê, pastor? Porque o primeiro tabernáculo foi desfeito. A glória de Deus já não estava sobre esse tabernáculo. Agora vem Salomão, constrói um templo lindo, maravilhoso, de ouro, algo extraordinário, o templo de Salomão. E a glória de Deus se manifestava no meio do povo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas como eu disse, Nabucodonosor destruiu. E agora já não tinha mais a glória de Deus. E agora chega em Ageu. E Ageu agora, ele fala essa palavra: a glória desta última casa será maior do que a primeira. Ageu agora, ele entendeu e compreendeu que a glória de Deus, ela estaria novamente no meio do seu povo. Sabe por quê? Porque o povo tinha largado a idolatria. O povo agora entendeu que só havia um Deus e eles queriam somente servir a Deus. Muitas vezes na nossa vida, meus irmãos, muitas coisas têm que ser mudadas. Deixa Deus mudar a sua vida. Deixa Deus trabalhar no seu coração, no seu pensamento. Coloca hoje a sua vida diante de Deus e você vai ver o que Deus vai fazer com você. Enquanto o povo estava em meio à idolatria, em meio ao pecado, Deus não se manifestou. Mas quando o povo se voltou para Deus, Deus novamente começou a falar com o seu povo. Muitas vezes, talvez você está passando por lutas, por provas. É Deus mudando o seu caráter. Deixa Deus mudar o seu caráter. Deixa Deus trabalhar na sua vida para que você possa estar mais perto dele. E quanto mais você deixa Deus fazer na sua vida, mais intimidade com Deus você vai ter. Amém, meus irmãos? E é glorioso quando você tem essa intimidade com Deus, porque Ele vai te libertando do velho homem, Ele vai te libertando do pecado. E quanto mais você se aproxima de Deus, mais a palavra dele te limpa e te purifica. Louvado seja o nome do Senhor. E eles agora vão construir um templo. E Ageu diz assim: e nesse templo a glória de Deus vai estar presente.
Mas só que esse templo não tinha um glamour, não tinha aquele lugar lindo aonde o Senhor se manifestava. Naquele templo de Salomão era a coisa mais linda do mundo. E agora o templo que Ageu ia construir, meus irmãos, era de madeira. E aqueles homens que viram a glória do templo de Salomão disseram: como Deus pode operar num barraco de madeira, num lugar tão simples assim? Mas vou repetir para vocês: a glória da última casa será maior que a primeira. Louvado seja o nome do Senhor. Deus não precisa de palácios, Deus não precisa de templo bonito, Deus só precisa de um coração voltado e contrito a Ele, para a glória dele se manifestar. Louvado seja o nome do Senhor. E para que não houvesse dúvida que Deus ia encher aquele lugar de glória, aquele templo de madeira de glória, Ageu diz assim: teu é o ouro, teu é a prata. Deus está dizendo assim: eu sou o dono do ouro, eu sou o dono da prata, eu não preciso de templo bonito para manifestar, eu preciso de um povo que foi lavado e remido pelo poder do sangue de Jesus, para que eu possa fazer presente e minha glória se manifestar. E a glória de Deus se manifestou naquele templo. E eles puderam entender que a glória de Deus, ela não depende de ambientes, ela não depende de um pregador maravilhoso, ela não depende de um cantor maravilhoso. A glória de Deus só depende de verdadeiros adoradores. Nesta noite tem verdadeiros adoradores aqui? Oh, glória! Depois disso, 400 anos se passaram e Deus não mais falou com o povo. Você já imaginou 400 anos sem que Deus falasse com o homem, sem que Deus novamente manifestasse a sua glória? Pilatos até construiu um templo muito bonito, mas a glória de Deus não estava lá. No Jordão, a glória de Deus não estava lá. Pastor, aonde que a glória de Deus estaria? Qual endereço? Se você fosse lá no templo, estaria assim: a glória de Deus não está neste lugar. Se você fosse no palácio de Pilatos, está uma placa: a glória de Deus não está neste lugar. Se você fosse no Jordão, estava lá: a glória de Deus não está nesse lugar. Então aonde, pastor, que essa glória estaria? Essa glória foi ter um encontro lá em Samaria, 10 para meio-dia. Jesus, ele chega ao poço de Jacó, e ali tinha uma mulher samaritana. E Jesus chegou e disse aos discípulos: vai e compra pão, comida para nós. E ele ficou com aquela mulher. Ele sentou ali cansado. Como homem, ele estava cansado, mas como Deus: vinde a mim os cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Como homem, ele pediu água. Como Deus: todo aquele que tem sede, venha a mim e beba. Louvado seja o nome do Senhor. Como homem, ele chorou por um amigo. Como Deus, ele diz: Lázaro, sai para fora. Como homem, ele estava num barco dormindo, e ele dormindo é muito mais poderoso que o inimigo, milhões de vezes. Mas quando eles acordaram Jesus, e ele disse: vento, aquieta-te, mar, acalma. E eles disseram: quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Este é Jesus, o Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. E ele pede àquela mulher água, e ela diz para ele: como você me pede? Eu sendo judeu e o senhor samaritano. Os judeus e os samaritanos não se comunicavam. E Jesus disse assim para aquela mulher: ah, mulher, se tu soubesse quem fala contigo. Você sabe quem está falando contigo nessa noite? Não é o pastor não, hein? É Jesus que está falando no seu coração aqui nessa noite. Se tu soubesse quem fala contigo, tu pedirias e eu te daria a água da vida. Louvado seja o nome do Senhor.
Jesus nessa noite tem água da vida para te dar aqui neste culto. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aquela mulher olhou para Jesus. Diz a palavra em Isaías, meus irmãos, que Jesus era homem de dores. Você sabia disso, Fausto? Eles pintam Jesus de olhos azuis, cabelos cacheados, um homem bonito, né? Jesus não era disso, não. Jesus era homem de dores. As pessoas olhavam para ele e desprezavam ele, de tanto sofrimento que Jesus passou aqui nessa terra. Ele é como uma raiz de terra seca. Quem já viu uma raiz de terra seca aqui? Horrível, tudo enrugado. Não havia formosura. Era como o templo de Ageu. Não havia formosura, mas a glória da segunda casa que está aqui configurada em Jesus é maior do que todas as glórias, porque Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não tinha formosura, mas da sua boca saía palavra de poder. Só Ele podia ressuscitar um defunto de 4 dias que já cheirava mal. Só Ele podia acalmar o vento e a tempestade, as águas. Só Jesus pode fazer aquilo que você muitas vezes não consegue, porque Ele é poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. E ela olhou para Jesus, né? E pensou assim: nem um balde tem para tirar água? Como é que vai me dar água? Davi tinha uma funda, venceu Golias. Moisés tinha uma vara, abriu o mar vermelho. Gideão tinha um pão, venceu um exército. Mas e Jesus, o que tem? O que esse homem pode me dar? Eu tenho uma palavra para você nessa noite. Ele tem a graça. Vou repetir para você entender nessa noite. Jesus tem a graça, porque Ele ama você. Ele pode salvar você aqui nesta noite. Você que nos assiste, louvado seja o nome do Senhor. Poderoso é Jesus. Este nome tem poder. E eu quero dizer algo para você. Talvez você não tenha esperança aqui nesta noite. Eu tenho algo para dizer nesta noite. Não há poço tão profundo que a graça não pode salvar. Quem está entendendo aqui nesta noite? Eu sei que eu estava tão fundo a minha vida, na profundeza do pecado. Uma vida destruída, uma vida completamente distante de Deus, na bebida, no mundo. Mas a graça do Senhor não tem profundidade para te salvar. Ele me salvou e Ele quer te salvar aqui nessa noite. Para Jesus não existe profundidade que a graça não te busque, meu irmão. E aquela mulher prova isso. Jesus disse para ela: vai e busca teu marido. E ela disse: Senhor, não tenho marido. Disseste bem, tivesse 5 e o que tem agora não é teu. Jesus estava dizendo para ela: para servir, para andar comigo, você não pode ser ficante. Você não pode namorar comigo ao sair daqui e ir para o mundo. Tem gente que vem para a igreja, recebe uma bênção, canta louvor, lá no mundo ouve música. Tem gente que veste uma roupa decente, uma mulher, chega lá no mundo, posta lá uma roupa de biquíni. Para ficar com Jesus, não dá para ficar e namorar o mundo. Ou você é dele ou não. Quem está entendendo essa mensagem nessa noite, diga amém. Ou você é dele ou não. Jesus está dizendo: mulher, comigo não tem namoro, é casamento. Com Jesus você vai firmar um pacto. Eu já não vivo mais, mas agora quem vive na minha vida és tu, Senhor. É o Senhor agora que domina a minha vida. É o Senhor agora que opera na minha vida. Eu agora fui transformado. E a minha vida é um testemunho vivo do que o Senhor fez. Louvado seja o nome do Senhor. Tem gente que prega a palavra aqui e lá no mundo xinga. Tem gente que fala de Jesus aqui e lá no mundo ele dá um mau testemunho. Isso não é servir ao Senhor. Servir ao Senhor é você morrer para o mundo e viver para Cristo. Ele te chamou para você ser nova criatura, para você ser transformado,
para você realmente ser sal da terra e luz deste mundo. Quem tem Jesus tem um bom cheiro de Cristo aqui nesta noite. Quem exala o cheiro de Cristo, aonde passa, as pessoas dizem: ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, louvado seja o nome do Senhor. E Jesus disse para aquela mulher, eles dizem que a gente tem que adorar no Monte Sinai. Outros dizem que a gente tem que adorar no Monte Gerezim. O que o Senhor fala para mim? E Jesus disse para aquela mulher, agora e o momento chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Tem verdadeiros adoradores aqui nesta noite que adoram o Pai em espírito e em verdade? E agora, pastor, aonde é o culto? O culto é lá na casa da Ana Hélia, quando ela está lá. O culto é lá no posto de gasolina. Aonde é o culto? Aonde a glória de Deus se manifesta? É lá na farmácia. É lá no trabalho, aonde o irmão trabalha, mexendo café. Aonde é o culto? É aonde você está. Por quê? Porque Jesus disse agora, mulher, a glória, ela está dentro de você. Ele resolveu morar na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aonde é o culto? Não é só aqui não. O culto é aonde tem verdadeiros adoradores. Tem culto, tem glória e tem a presença de Deus. Aonde você estiver dirigindo um Uber, o culto está sendo processado, porque a glória de Deus está sobre aqueles que buscam o Senhor. E que Deus possa nessa noite, que esse Jesus maravilhoso possa fazer presente na sua vida. E aonde você estiver, a glória de Deus estará. Porque Ele resolveu agora não morar em templos mais feitos por mão de homens, mas agora Ele resolveu morar onde? Dentro de você. Aonde você está, a glória de Deus está. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe e que você entenda que você agora é templo de Deus, que você agora é tenda de Deus, e Ele se faz presente na sua vida. A glória de Deus não está aqui nesse telhado, não está aqui nessa parede. A glória de Deus se manifesta dentro de você. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe. Vamos adorar o Senhor. Vamos ficar de pé.